um processo apurado pela Polícia Federal que diz que o ex-presidente da República, ele é responsável e conhecia todas as tentativas de rompimento do Estado democrático e de construção de um golpe. Um ex-presidente da República que, em determinado momento, quando nós estávamos aqui homenageando Rubens Paiva, e é preciso lembrar que o filme Ainda Estou Aqui levou em um pouco mais de uma semana mais de 1 milhão de pessoas, milhão de pessoas senhora presidente, para estar... Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Artigo 95, combinado com 175, inciso 1 e 5. Estou agregando o tempo da maioria. Do regime. Como eu lhe pedi. Não, é discussão, não é discussão? É o tempo de discussão dele aqui. E passou a parte para ela. Presidente, eu lhe solicitei agregar o tempo da maioria. Tá certo, ela tinha me solicitado, deputado Éder. E o Bacelar deu uma parte, ela vai seguir uma parte e daí vai agregar o tempo de liderança. Sim, então, fora o tempo da liderança, como ela está numa parte, ainda cabe a questão de ordem. Não pode ser durante, não pode interromper a fala do orador. Peço que aguarde, deputado Éder. Por gentileza. Deputado Éder. Perfeito. É porque a verdade, ela dói. Ela dói. Para aqueles que estão acobertando uma tentativa de assassinato político, que nos lembra, deputado Patrus, que esta ausência de luto da própria ditadura, que se expressa com as novas formas, também se expressa com as velhas formas. É como se houvesse o retorno das fardas de um segmento das Forças Armadas. E eu digo um segmento, porque foram representantes destas forças, de duas delas, que impediram que nós tivéssemos um golpe aqui. Mas essas velhas fardas, daqueles que torturaram, daqueles que mataram, inclusive, Rubens Paiva, que mataram Rubens Paiva e tantas outras pessoas no Brasil em função das suas próprias ideias, e assassinaram. Estas fardas estão sujas do sangue, o sangue de brasileiros e brasileiras que ousaram enfrentar as botas e baionetas literais para poder defender a própria democracia. E nós temos na rede social do neto de Rubens Paiva, Chico Paiva Avelino, que diz: em 2014, a Câmara fez uma tocante homenagem ao meu avô Rubens Paiva, inauguraram um busto com a sua imagem em função de sua incessante luta pela democracia. Minha família foi em peso, emocionadas, minha mãe e minha tia fizeram lindos discursos e no meio de um deles fomos interrompidos por um pequeno grupo que veio se manifestar. Era Jair Bolsonaro, junto com alguns amigos, talvez fossem os filhos, na época eu não sabia quem era, que se deu ao trabalho de sair do seu gabinete e vir em nossa direção, gritando que Rubens Paiva teve o que mereceu. Comunista desgraçado, vagabundo era o que falavam, e ao passar por nós, deu uma cusparada no busto de Rubens Paiva. Nós estamos falando desta pessoa, que tentou articular e que esteve conhecendo todas as tentativas de rompimento democrático, de acabar com o Estado democrático de direito, e nós estamos vendo a cada dia que passa uma profunda, como se esmeraram na crueldade a ser estabelecida contra o voto popular. E aqui esta comissão e aos adeptos, talvez os sabujos que entregam seus mandatos para serem pisoteados pelo arbítrio, se calam acerca disso e querem avançar sobre os direitos das mulheres. E os fascistas não podem fazer com que o povo esqueça que nós tivemos os quartéis sendo ocupados, à frente dos quartéis sendo ocupados por pessoas que pediam intervenção militar. E que havia, inclusive, o conhecimento por parte do então presidente da República, derrotado pelo povo brasileiro, que havia o conhecimento de uma minuta de decreto contra o resultado das eleições, contra o Estado Democrático de Direito. É organização de quadrilha, não tem nenhuma dúvida acerca disso. E vejam, o ex-presidente da República, hoje inelegível, Jair Bolsonaro, tinha um plano de fuga. Buscava articular o próprio golpe e na perspectiva ou na possibilidade do golpe fracassar, ele fugiria. Tinha um plano de fuga para deixar as outras pessoas responderem pelos atos organizados por ele mesmo. Ou alguém aqui se esquece do dia 7 de setembro, quando ele disse é tudo ou nada. Ou seja, estava ali construindo as condições para atacar o próprio Supremo Tribunal Federal e atacar os princípios básicos da própria democracia. Quem age com relação a Rubens Paiva
da forma que ele agiu enquanto deputado, justifica o seu afã de desrespeitar a vontade popular e de se impor, usando-se de fardas ou de outros instrumentos de assassinatos políticos, inclusive, se impor contra a vontade do povo como o representante ou na presidência da República. Então, portanto, nós estamos vencendo um momento muito grave do Brasil. E aqui, esta comissão está discutindo como tirar direito das mulheres. É muita tortura. Aqueles que defendem o torturador, aqueles que defendem um ex-presidente que dizia que se torturou pouco no Brasil e que cuspiu, segundo o neto de Rubens Paiva, cuspiu no